Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Olha que legal. Assim eu já comecei esse vídeo de hoje, lendo o Salmo 71, né? Um salmo de louvor de Davi para com Deus. O título aqui fala Súplica de um Ancião. Na verdade, quando esse salmo é escrito por um homem idoso, por um homem já envelhecido. Davi já estava velho, porém ele quer trazer à memória, e falando para Deus, que desde o nascimento dele, ele se apoiou em Deus. Porque, para quem não sabe, alguns, isso não é comprovado na Bíblia, mas alguns teólogos, cientistas, pesquisadores indicam que Davi era fruto de um adultério, né? A Bíblia relata que o pai de Davi adulterou e nasceu Davi. Então, por isso que Davi é criado sempre no pasto, cuidando de ovelhas. Davi está sempre fora das reuniões familiares. Os irmãos zombam dele, porque há indícios, não é nada comprovado na Bíblia, mas há indícios de que Davi era um filho fora do casamento. Então, ele está dizendo aqui para Deus, se não fosse o Senhor me tirar do ventre da minha mãe, permitir que eu nascesse, eu não estaria vivo. Porque desde a concepção da minha vida, que eu sou rejeitado. E a gente já começa esse vídeo agora pela manhã falando de rejeição. Porque talvez você foi rejeitado a tua vida inteira, ou você está sendo rejeitado, você está vivendo um momento de tanto desprezo, rejeição, descaso por todos à sua volta, e você começa a se questionar realmente se Deus te escolheu. E Davi aqui, na sua velhice, ele faz essa menção a Deus. Do ventre materno tu me tiraste, tu és o motivo para os meus louvores. Porque quem não conhece a história de Davi, eu vou relatar um pouco. Davi foi um menino que cuidava das ovelhas do seu pai lá no pasto. E quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, porque lá Deus havia escolhido um rei lá na casa de Jessé. Deus olhou para aquela casa, a menor de todas. Deus olhou e viu ali alguém diferenciado. Porque o que faz a diferença, deixa eu te falar uma coisa, o que faz a diferença para Deus não é se você mora num palácio. Não é se você mora, talvez, no melhor lugar em Nova York, ou melhor lugar em Londres, ou em Alphaville. Não, o que faz a diferença para Deus é o seu coração. O quanto o seu coração vive em adoração a Deus, enquanto seu coração se prostra em reconhecer que Ele é o único e verdadeiro Deus da sua vida. Então, quando Deus vai procurar um rei, Ele encontra na família mais humilde. Ele olha lá e ele vê o quê? Davi. Um homem segundo o coração de Deus. É isso que a Bíblia relata. Achei Davi, meu servo, meu amigo, um homem segundo o meu coração. Então, Deus dá uma ordem a Samuel. Samuel, eu preciso que você vá à casa de Jessé, porque lá eu encontrei alguém segundo o meu coração e eu vou ungir ele, o novo rei de Israel. Só que detalhe, Deus não fala para Jessé quem seria o novo rei. Deus apenas manda, para Samuel. Deus simplesmente manda Samuel ir até a casa de Jessé e falar, lá tem um rei, vai lá ungir. E Samuel sai, faz toda a estratégia para Saul não descobrir que ele ia lá ungir o novo rei, porque se Saul descobrisse, Saul mataria o profeta. Então o que ele faz? Ele cria uma estratégia de adoração e vai até a casa de Jessé e manda um recado a Jessé, reúna os seus filhos, porque eu vou aí ungir um rei que Deus mandou. Imagina, mora no povoado mais simples da Inglaterra, um lugar humilde, simples, e Deus dá uma ordem a um profeta e manda te avisar que na sua casa vai ser ungido um rei. Seria algo para aquela época impossível, porque Jessé, além de ele ter cometido um pecado, de acordo com os historiadores, não, volto a dizer, não está escrito na Bíblia, mas aquele homem adulterou, teve um filho fora do casamento, aquele homem estava vivendo talvez na sua culpa interior, e aí Deus manda um recado que vai na casa dele ungir um rei.
Imagina como é que esse homem ficou tão grato a Deus por tudo isso, que ele deve ter preparado tudo de uma forma tão, né, tão alegre, chamou todos os seus filhos, pensou, poxa, um desses aqui vai ser o rei. Olha que maravilha que Deus está fazendo na minha vida. E aí, detalhe, só que eles esquecem de Davi. E por que eles esquecem de Davi? Porque no pensamento deles, na visão deles, Davi era fruto de um adultério. Como que Davi poderia ser um rei? Jamais poderia. Deus jamais escolheria Davi. Davi era um improvável. Eu gosto de chamar Davi de um improvável. Ele estava ali cuidando das ovelhas, fazendo a parte dele, zelando para aquelas ovelhas. E aí, Samuel chega à casa de Jessé. Você já conhece a história, mas eu estou falando para que você possa adentrar no que Deus quer falar com a gente nessa manhã. Aí o que acontece? Jessé separa seus filhos, Samuel chega lá e começa a pegar o mais bonito. Imagina, tá você, a modelo mais famosa do mundo, e outras modelos, e uma delas vai ser escolhida. E aí todas estão lá. Só que Samuel passa um por um e nenhum deles é escolhido. Imagine, as modelos mais top do mundo não são escolhidas e de repente Samuel olha e fala, mas peraí, todos bonitão que poderia ser rei, não tem como ser rei. E aí ele pergunta para Jessé, Jessé, acabou seus filhos? Porque aqui, Jessé, acabou seus filhos? Porque até agora todos que eu ia ungir, o Senhor não deixou. O Senhor falou, não, não é esse, não é esse, não é esse. Agora até eu fiquei confuso, porque eu mandei você reunir seus filhos, todos os seus filhos estão aqui. Tentei ungir todos, o Senhor não permitiu, e muitas das vezes Deus não vai permitir você entrar em lugares que não é para você entrar, porque Deus tem um projeto maior com você. E aí ele pergunta, aí Jessé lembra que existe um único filho que não estava presente ali. Mas como que na cabeça de Jessé, Davi poderia ser rei? Então, para não contrariar o profeta, ele manda chamar Davi. Até porque na cabeça dele vai chegar Davi, ele vai ver que Davi não tem perfil de rei e vai ungir um dos meus outros filhos. Só que Samuel dá um recado para ele. Ninguém vai se assentar à mesa, ninguém vai fazer nada até esse menino chegar. E quando Davi entra, eu imagino, vamos conjecturar, né? Imagina Davi entrando, todo mundo olhando e rindo, caçoando. Deve ter chegado fedido, porque Davi não deu tempo de se preparar. Todos que estavam ali se prepararam realmente para aquele momento. Se arrumaram, colocaram roupa bonita, mas Davi, ele foi pego de surpresa. Ele não deu tempo de se preparar para um evento. Ele chegou fedido, estava cuidando das ovelhas, estava lá no pasto. E quando ele entra, todo mundo zombando dele, imagina Deus falando ao coração do profeta, dizendo assim, este é o rei a quem eu escolhi. Gente, imagine a cara de assustado de Samuel. Como que esse vai ser rei? Sendo que eu já passei pelos homens mais bonitos, com porte de rei, e o Senhor vai mandar eu ungir esse? Isso deve ter se confundido, Deus. E Deus responde para Samuel, ô Samuel, até quando você vai se atentar para a aparência? Porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. O homem vê o externo, o homem vê o que está fora. Mas eu conheço o coração. E é isso que você tem que guardar. Acho que foi essa semana eu gravei falando sobre tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração. E aí Deus surpreende a todos e unge Davi, o novo rei de Israel. O que eu quero dizer para você nesta manhã, que não importa como as pessoas têm te visto, por fora, elas podem ser que não te dê valor, não te dê credibilidade, porque você não está numa posição elevada, talvez você está num momento passando dificuldade, passando provação, talvez você está vivendo um momento agora tão difícil da tua vida, e muitas olham para você e não dá credibilidade nenhuma para você. Mas entenda uma coisa, quem tem que te dar credibilidade e ver algo diferente de você é Deus. Porque só Ele tem o poder de abrir portas onde você não entraria de forma natural. Sabe aquela porta que você não poderia acessar porque talvez a sua aparência, o seu dinheiro, você não tem o dinheiro suficiente para entrar naquele lugar. E Deus tem o poder de te fazer acessar lá. Por isso a importância da gente cuidar o nosso coração na presença do Senhor. Por isso que a gente tem que ter um coração adorável ao Senhor, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, para que Ele, no tempo oportuno, nos coloque nos lugares certos. Eu já profetizo sobre a tua vida, eu quero deixar para você uma chave profética nesta manhã de quarta-feira.
tenha cuidado com o teu coração. Não deixa a dúvida, não deixa o medo, não deixa o desespero tomar conta dele, porque é de lá que procede todas as coisas. Se você alimenta o medo, a dúvida, o desespero, você está dizendo para Deus que você não confia nele. Ainda que você esteja passando por uma situação difícil, Davi diz assim: eis que em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Davi, na velhice, ele reconhece que foi Deus que sustentou ele o tempo todo. Quando ele foi rejeitado, quando ele foi desprezado. Ele está dizendo assim: Pai, eu sei que se não fosse a tua mão forte sobre a minha vida, eu jamais teria suportado tudo que eu suportei. Que no dia de hoje você venha suportar tudo que você estiver passando, crendo que há uma promessa de Deus sobre a tua vida, que há um projeto de Deus maior em vista de tudo que você está passando. Pode ser que hoje você realmente não consiga enxergar Deus na tua vida. Possa ser que hoje está tão difícil a luta, as batalhas, que você até acredita que Deus não está mais com você e que aquilo que Ele falou, aquilo que Ele te chamou, realmente não vai se cumprir. Mas eu quero deixar para você uma palavra: vai se cumprir. Deus vai te colocar nos lugares que Ele falou que te colocaria. Ele vai usar as pessoas estratégia, Ele vai usar as situações, mas Ele vai fazer você entrar na terra da promessa, numa terra que mana leite e mel. Fica com essa palavra para a tua vida no dia de hoje. Palavra de conforto, palavra de ânimo, metade da semana. Hoje chegamos na metade de uma semana. Para muitos, pode ser que essa semana tenha sido tão difícil, né? Talvez para você essa semana foi tão assim forte que você já está no meio, parece que você já está até no final da semana de tantas coisas que você suportou. Mas eu quero dizer para você, Deus está contigo. Ele não perdeu o controle da tua vida. Ainda que muitos acreditem que você está esquecido por Deus, você não está esquecido. E agora nós vamos entrar naquele momento tão especial, né? Aquele momento em que a gente vai falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento tão mágico, por esse momento que nós estamos aqui, Senhor, reunidos num único propósito: levantar a Ti a nossa adoração, nosso agradecimento, para que o Senhor venha fazer uma nova história nas nossas vidas. Pai, como o Senhor foi com Davi, como o Senhor lembrou de Davi naquele pasto esquecido, meu Pai, abandonado. O Senhor olhou para o coração dele e viu nele um coração completamente adorador ao Senhor. Eu também apresento ao Senhor a vida de cada um que está aqui nesta manhã, nesta oração, direcionando a Ti a súplica. Pai, tem pessoas aqui que estão desacreditadas, pessoas aqui que não têm mais fé, que não têm mais esperança. Meu Pai, eu estou falando com pessoas aqui que olha para um lado, olha para o outro e não vê um direcionamento, não vê uma resposta. Muitas vezes até acredita que o Senhor o abandonou, esqueceu. Mas eu profetizo sobre a vida dessa pessoa uma nova história, um novo recomeço. Como o Senhor foi com Davi, como o Senhor foi com aquele menino, o Senhor tirou ele daquela vergonha, daquele esquecimento, o Senhor tornou rei. Eu também profetizo na vida do teu povo que eles também viverão grandes coisas da parte do Senhor, que eles irão usufruir do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Pai, vai à frente do teu povo, vai abrindo os caminhos que eles precisam nesta manhã de quarta-feira. Muitos aqui, meu Pai, já estão meu Pai, tão angustiados na metade da semana. É como se já fosse sexta-feira, de tão desesperado que eles estão. Mas que o Senhor possa fazer resplandecer a tua luz, o teu poder, meu Pai, sobre a vida deles. Eu te peço, guarda eles, livra de todo o mal, que o Senhor venha ungir eles de uma forma que aonde eles entrar, a tua paz entra, a tua alegria entra. Meu Pai, se tem algum plano sendo preparado contra a vida, eu repreendo no nome de Senhor Jesus. Eu coloco eles nas tuas mãos, crendo que hoje eles viverão uma nova história em Cristo Jesus. Eu profetizo sobre a vida deles, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu te convido a você estar comigo aqui todo dia às 6 horas da manhã, que nós teremos sempre uma palavra e uma oração para alegrar o teu dia, alegrar a tua alma, fazer com que você tenha um dia excelente, direcionado pela palavra de Deus. Lembre-se, Davi sempre estava direcionado por Deus. É por isso que Deus olha lá do céu e vê em Davi um homem segundo o seu coração. Que Deus te abençoe, uma ótima quarta-feira. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e nos encontramos aqui amanhã,
Não esqueça, amanhã, às 6 horas da manhã, temos um encontro com Cristo. Deus te abençoe, uma ótima quarta-feira. Lembrando, continue em jejum pela tua vida. Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus.